Olá, tudo bem? Então, eu vejo que tem muitas pessoas querendo fazer o Bolero Encanto e não consegue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolero baseado no Bolero Encanto, tá? Só que para iniciante, aquela coisinha bem fácil mesmo, tá bom? Você pode fazer de qualquer tamanho. Você pode fazer assim, pode fazer casaco, pode fazer bolero, pode fazer colete, o que você quiser, ok? E eu vou estar explicando certinho, passo a passo, né? E assim, o mais fácil possível, né? O mais simples possível, tá bom? E eu vou dar uma resumida também, tá? Então, eu vou estar usando aqui uma agulha de 3 milímetros e essa lãzinha, tá? Essa lãzinha, ela vai com agulha de 2,3 milímetros a 3 milímetros, tá? Ela tem 25 gramas, 81 metros. E essa lãzinha é aqui do Japão, ok? Quer dizer, eu comprei aqui no Japão, tá? Mas ela é made in China, tá bom? Então, eu vou começar fazendo assim: 88 correntinhas, tá? Vamos em partes, tá bom? Primeiro eu vou fazer 88 correntinhas aqui. Então, eu vou fazer aqui 88. Então, eu dou o meu nozinho inicial e vou fazer aqui, ó, 88 correntinhas, ok? Feito aqui 88 correntinhas, tá? Então, o próximo passo, vou fazer 21, tá? Então, vou fazer aqui, começo fazendo um e vou colocar um marcador aqui, desse primeiro aqui, que eu fiz, tá? Aqui. Então, aqui eu fiz um, onde tá o marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fez o 21, eu faço mais um aqui só para não me atrapalhar aqui, colocar aqui. Então, aqui eu marco no 21, tá? Então, agora eu tenho que fazer novamente 88 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui novamente 88. Então, aqui eu começo, ó, um, que eu já fiz, 2, 3, 4, 5, e eu vou fazer até completar o 88 correntinhas. Então, ficou desta forma aqui, ok? Então, agora eu vou fazer aqui a primeira carreira. Eu vou fazer mais 3 correntinhas, tá? E eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Então, aqui no caso, ficou uma correntinha de espaço, 3 para o tamanho do ponto alto e uma aqui embaixo, tá? Faço uma correntinha, vou pular um, vou no próximo e faço um ponto alto aqui, uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no próximo e faço aqui um ponto alto, uma correntinha. E eu estou trabalhando com ponto altíssimo, tá? Ó, pulo um, vou no próximo, dei uma laçada aqui na agulha, tá? Introduzo a agulha aqui, tiro,
dou uma laçada, tiro uma vez, dou uma laçada, tiro dois, dou uma laçada, tiro dois, uma correntinha, pulo uma correntinha, vou no próximo e faço aqui novamente. Então é assim que eu vou seguir fazendo, né, até ali no marcador. Cheguei aqui no marcador, fiz uma correntinha, vou pular um ponto e vou aqui onde está o marcador e faço aqui um ponto alto, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, vou pular um aqui e vou no próximo, tá? Então aqui ficou pronto uma parte da frente, tá? Essa parte aqui que eu vou fazer agora, que tem aqui o meu marcador, é para parte das costas, onde vai a nuca, ok? Então eu faço aqui a mesma coisa, uma correntinha, pulo um, vou no próximo e faço um ponto, uma correntinha, pulo um, vou no próximo e faço um ponto, ok? Até eu chegar ali onde está o marcador. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Cheguei aqui novamente onde tem o marcador, tá? Faço uma correntinha, pulo um e vou aqui onde está o marcador. Faço aqui um ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto alto, tá? Já fiz aqui. Faço uma correntinha, pulo um ponto aqui, vou no próximo e vou fazer a mesma coisa, tá? Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, tá? Então, olha só como vai ficando. Então, aqui é uma frente, aqui é o pescoço, onde vai a nuca, e aqui, que eu vou fazer agora, é a outra parte da frente, tá bom? Então, aqui, terminei a primeira carreira, né? Para esse tamanho aqui, é pro tamanho de um bolero, tá? Nessa parte, se você quiser fazer mais comprido, para fazer um colete ou um casaco um pouco maior ali, mais ou menos no quadril, que seja, né? Então, é aqui que você vai aumentar as correntinhas. Então, um exemplo, ao invés de você colocar 88 correntinhas nessa parte, você pode pôr aqui 120, né? Então, você vai fazer aqui, ó, 120 correntinhas, 21 e 120 correntinhas, tá? Quiser uma coisa mais comprida ainda, por exemplo, 150 correntinhas, 21, aqui não muda, tá? E aqui 150 correntinhas, aqui que vai determinar o tamanho, né, do comprimento que você quer, ok? Chegando aqui, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro 3 correntinhas para dar altura e uma de espaço, tá? Venho aqui no ponto alto, faço outro ponto alto, uma correntinha, venho aqui no ponto alto, faço outro ponto alto, uma correntinha, e eu vou indo até chegar ali na parte que eu fiz aqui o cantinho, ok? Então é só seguir fazendo. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, eu vou entrar nesse espaço, vou fazer um ponto alto,
uma correntinha, nesse mesmo lugar, um ponto alto, tá? Vou fazer duas correntinhas. Nesse próximo espaço, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e nesse mesmo lugar, um ponto alto. Faço uma correntinha, venho nesse ponto alto e começo a fazer a parte, né, da nuca. Então, aqui é só continuar fazendo, tá? O outro cantinho vai ser a mesma coisa. Venho aqui, faço até aqui, tá? Aí eu faço uma correntinha. Venho aqui, entro aqui nesse espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse mesmo lugar. Duas correntinhas e aqui nesse outro espaço a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha e já começo a fazer essa outra parte aqui. OK? Então aqui, ó, olha só, tá bom? Então aqui eu vou fazer novamente com vocês, que eu não quero que tenha dúvidas, tá? Então aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse mesmo lugar. Então aqui é um pontinho V, duas correntinhas. Vem aqui no próximo espaço e novamente um ponto alto, duas ou uma correntinha só, tá? Desculpa. E venho aqui e faço mais um ponto alto, tá bom? Uma correntinha e começo aqui, ó, novamente aqui. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e eu vou indo até ali o final, tá? Então, olha só, aqui um cantinho, aqui outro cantinho, tá? Da parte da nuca. Chegando aqui, eu fiz uma correntinha, pulo uma correntinha aqui embaixo, vou no próximo e faço meu ponto alto, ok? Um, dois, três, quatro correntinhas, viro. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa como eu estava fazendo até agora, tá? Ó, uma correntinha e um ponto alto. Esse bolero vai ser só assim, então é muito fácil, tá? Ó, só assim, um ponto alto, uma correntinha, ok? Eu vou fazer isso até, peraí, vou marcar aqui, colocar o marcador até aqui onde tem as duas correntinhas, até aqui. Então eu vou indo, né? Quando chegar aqui nesse ponto alto aqui, aí eu venho mostrar para vocês como eu vou fazer aqui, ok? Então chegando aqui, ó, vou fazer uma correntinha, eu venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto, uma correntinha, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui nesse espaço onde tem as duas correntinhas e faço um ponto alto, tá? Agora eu vou começar fazendo reto aqui, tá? Então eu faço um, dois, três, quatro correntinhas, viro meu trabalho, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto e vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Então agora eu vou fazer a parte da frente lateral, tá? Então aqui é só seguir fazendo carreirinha de ida e volta. Aí depois eu passo para vocês quantas carreiras eu vou fazer a partir daqui, tá? Então daqui em diante depois eu conto para vocês e falo, ok? Então aqui é só seguir fazendo, né, a parte lateral. Então ficou desta forma aqui, tá?
Então, contando da primeira carreira que eu comecei a fazer aqui a lateral, tem 18 carreiras, tá? No total, contando com essas duas iniciais, é 20. Contando daqui de cima, né? Até aqui embaixo tem 20 centímetros, tá? Então, eu fiz aqui uma parte e fiz, né, a outra parte igual, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a minha peça para começar a parte das costas, né? Então, eu viro aqui a minha peça assim, dessa forma aqui, tá? Aí, aqui, eu não cortei a linha, então eu posso continuar daqui mesmo, tá? Aqui, onde tá os marcadores, é onde eu vou fazer aumentos. Eu só coloquei os marcadores só para lembrar que eu tenho que fazer aumento, tá? Então, aqui eu pulei esse primeiro, fui aqui no segundo, marquei. Aí, contei, eu fiz assim, sem ficar contando certinho, né? Aí, eu pulei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Marquei. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Deu certinho aqui. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Marquei, né? Aqui é onde eu amarrei minha linha, fui subindo, né? Para fazer essa parte aqui, lateral, né? Aqui é onde tem as duas correntinhas, tá? Tá bom? Vou fazer um aumento aqui também. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, né? E para não ficar diferente, eu fiz exatamente igual. Aqui onde tem as duas correntinhas, contei 1, 2, 3, 4, aqui no quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E deixei um aqui, ok? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou começar fazendo aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem aqui nessa junção e faço aqui um ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro marcador, tá? Eu faço uma correntinha e um ponto alto nesse ponto alto atravessado. Uma correntinha. Venho aqui na junção, né, aqui no nozinho, e faço um ponto alto, tá? Eu vou tirar o marcador aqui para vocês verem certinho. Olha só, ficou assim, tá? Aqui vai ser um aumento. Então, aqui eu vou continuar fazendo uma correntinha aqui no nozinho, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no nozinho, faço um ponto alto, uma correntinha no nozinho, eu faço outro ponto alto, faço uma correntinha, vem no nozinho, até chegar ali naquele marcador, né? E venho aqui e faço um ponto alto aqui no nozinho. Agora eu faço uma correntinha, um ponto alto nesse ponto alto atravessado, uma correntinha e um ponto alto aqui no nozinho. Então é assim que eu vou fazer esse aumento, ok? Então é só seguir fazendo. Onde tiver o marcador, você faz o aumento. O resto você faz o ponto alto assim, tá? Um ponto alto no nozinho, uma correntinha, um ponto alto no nozinho. Por que que eu tô fazendo só poucos aumentos? Porque se eu fizer do jeito que eu fiz no Bolero Encanto, vai ficar em excesso, tá? Porque essa peça aqui eu tô fazendo diferente. Então, ele deu assim, ele ficou assim muito, né? Então, eu desmanchei e resolvi fazer só um pouquinho aqui nessa parte. Se eu fizer sem aumento,
essa peça aqui vai ficar um pouquinho, pouca coisa encolhida aqui, né? Vai ficar faltando ponto, mas é bem pouco. Mas eu resolvi fazer um pouquinho só de aumento aqui. Aqui na nuca não há necessidade, porque ele já tá com aumento, né? Tá? Então não precisa. Mas nessa parte aqui lateral, ok? Então é só você seguir fazendo, né, até ali no final, com aumento, essa carreira aqui, essa primeira carreira das costas, ok? Então aqui tinha um marcador, fiz o aumento. Então aqui segue fazendo normalmente, tá? Ó, faço uma correntinha, um ponto alto, né, em cima do ponto alto, uma correntinha, ponto alto e vai indo, tá? Então aqui nessa parte aqui vou fazer a mesma coisa, faço uma correntinha, aqui tem um ponto alto, vou fazer ponto alto, uma correntinha, tem um ponto alto, vou fazer o ponto alto também, uma correntinha, aqui é o marcador, então aqui é um aumento, então eu faço aqui no espaço, né, faço um ponto alto, uma correntinha, agora no nozinho aqui, né, nessa junção eu faço o meu ponto alto, tá? Então é só seguir fazendo dessa mesma forma, do jeito que o ponto aparece, ok? Para você saber se precisa de mais aumento ou se não precisa, estar em excesso, é só fazer essa primeira carreira. Então você coloca a peça assim certinho numa mesa, tá? E observa aqui do lado. Se aqui tiver meio que encolhido, né, forçando a peça, né, para dentro, então precisa de aumento. Se você vê que você coloca assim, né, e ela tiver meio que sobrando, fazendo as ondinhas, né, é porque tá em excesso, tá? Então você colocou na mesa, você só ajeita assim, passando de leve a mão, né? Se ela se assentar, é porque ela tá bom. Então aqui eu não preciso mais de aumento, então tá ótimo. Agora é só seguir fazendo aqui, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, vira o meu trabalho. Essa parte das costas, ela vai pegar essas duas partes, né? Quer dizer, três no caso. Parte da frente direita, a nuca e a outra parte esquerda. Então aqui é seguir reto, ok? E aqui, ponto sobre ponto. Então, quer dizer, aqui tem ponto alto, faço ponto alto. Tem correntinha, faço a correntinha, tá? A mesma coisa que a gente vem fazendo até agora, tá? Só assim. Agora é só fazer essa peça, né? Essa parte aqui até aqui embaixo. Por exemplo, aqui vai ficar as costas, né? Então essa parte aqui vai virar assim, né? Então aqui você já imagina como é que vai ficar. Eu viro aqui e vou seguir fazendo até dar aqui o tamanho, ok? Então quando der aqui o tamanho, eu venho mostrar para vocês e falo quantas carreiras eu fiz até aqui embaixo. Então eu terminei a parte das costas, tá? Eu fiz 29 carreiras, tá bom? E como eu medi, olha só, essa daqui é a parte das costas, tá? Aqui é a parte da frente. Então eu coloquei aqui assim, arrumei certinho, tá? Deixei sobrando aqui nessa parte, é a nuca, onde vai a nuca, a parte das costas, tá? Olha só, deixei só esse pedacinho aqui a mais, tá? Pra ela ficar assim, tá bom? Então agora
o que eu tenho que fazer? Eu vou aproveitar e emendar. Então a minha peça aqui está do avesso, tá? Ela tá do avesso, aqui é o direito, aqui é o avesso. Então vou aproveitar e emendar aqui na lateral, que eu vou costurar aqui, né? E aqui vai onde vai o braço, tá? Então aqui seria a minha cava, tá bom? Então eu vou pegar aqui no ponto alto, esse ponto alto aqui, né? Essa peça aqui é a parte da frente, tá? Eu pego aqui a laçadinha e passo aqui. Agora eu vou fazer assim, ó, duas correntinhas. Bom, essa peça da frente, né? Essa peça da frente aqui, os pontos altos estão assim, né? E a peça de trás tá ao contrário, né? Então aqui eu vou ter que mudar. Aqui, por exemplo, eu vou pular um espaço, dois espaços, tá? Vou pegar aqui no espaço. Lá atrás eu vou pegar aqui na junção, tá? Então aqui é a parte das costas, ó. Parte das costas eu vou pegar na junção. Parte da frente é aqui no espaço. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Então, agora aqui eu peguei no espaço, né? Agora eu vou contar o ponto alto. Um ponto alto, um espaço, um ponto alto. Tá? Peguei no ponto alto. Ali atrás eu vou pegar aqui na junção. Lá atrás, na parte de trás, sempre eu vou pegar na junção. Na parte aqui da frente, eu vou intercalar uma vez no espaço, uma vez no ponto alto. Então aqui eu peguei no ponto alto, agora eu vou pegar no espaço. Um espaço, dois espaços. Vem aqui. Lá atrás, na junção. E faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui eu peguei no espaço, agora eu vou contar o ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos aqui no segundo, e lá atrás vou pegar aqui na junção, ok? Então aqui é só continuar fazendo e deixar uma parte, uma abertura, né? Para colocar o braço. Aqui nessa parte, bom, vai de gosto de cada um. Quer uma manguinha um pouquinho mais justa, né? Você pode deixar menos centímetros aqui, né? Então você veste e vê como é que você quer. Você pode também deixar uma manga bem larga, também, né? Ficaria legal também, tá? Então aqui eu vou costurar aqui, depois eu mostro para vocês quantos centímetros eu deixei aqui nessa parte, ok? Então nessa parte aqui, tá? Onde vai o braço, eu deixei 17 centímetros, tá? 17 centímetros aqui. Aí eu ficou assim, ó, tá? Desse jeito aqui, tá bom? Aí do outro lado eu fiz a mesma coisa. Olha só, deixei 17 centímetros aqui, tá? Agora eu vou fazer o acabamento. Então aqui no cantinho, ó, isso aqui é a parte da frente, tá? Olha só, é a parte da frente aqui embaixo. Tanto faz, você pode começar do meio, lá em cima, aqui nas costuras, tá? Tanto faz. Eu vou fazer um acabamento bem simples, tá? Porque como eu estou fazendo um bolero exatamente o mais simples possível, então vou fazer aqui um acabamento simples também, tá? Então aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto baixo,
faço 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, tá? Venho aqui para esse próximo espaço e faço aqui a mesma coisa, 2 correntinhas, aqui eu faço um ponto alto, 2 pontos altos, venho para esse próximo espaço. Se você ver que tá muito, por exemplo, aqui eu acho que vai ficar muito, então o que que eu posso fazer? Ao invés de pegar no espaço, eu posso pegar nessa parte aqui onde fica a junção aqui, ó, tá? Porque eu não quero que fique com excesso também de ponto, tá? Aqui nessa parte você pode fazer qualquer acabamento, né? Bem simplesinho, tá bom? Então eu vou deitar e vejo. Então um eu pego no espaço e outro eu pego na junção, tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei no espaço, tá? Aí no próximo eu pego na junção. E eu vou fazendo assim, e eu vou fazer esse acabamento na peça inteira, tá? Inteira. Vou dar a volta, né? Vou seguir fazendo tal. Quando eu terminar, eu vou terminar aqui. Eu vou dar a volta inteira na peça, ok? Fazendo só esse acabamento bem simples, tá bom? Olha só, eu fiz aqui, tá? Ficou assim. Quando eu chegar nessa parte das costas, eu fiz aqui, ó, no espaço, um ponto baixo. Faço as 2 correntinhas e os 2 pontos altos. 1 e 2. Eu pulo um espaço, vou no próximo, tá? Então, aqui na parte das costas, você pula um espaço, faz no próximo. Pula um espaço, faz no próximo. Ok? Dá certinho. Então, aqui foi onde eu iniciei. Fiz essa parte da frente, tá? A frente esquerda. Passei para as costas, fui fazendo, né? As costas inteira, tá? Cheguei aqui na outra parte, que é a parte da frente direita. Parei aqui. Então, aqui nessa parte, eu vou continuar fazendo, tá? Então, eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, faço 2 pontos altos, tá? E vou deitar o ponto. Vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, eu pulo um espaço, aqui no segundo, eu prendo. Então, ele vai ficar assim, tá? Aí eu faço aqui um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu pulo um espaço, vou no próximo e faço um ponto baixo, tá? Então, eu vou continuar fazendo a mesma coisa essa parte aqui, né? Como o ponto alto tá de pé, então eu só pulo um espaço, faz no próximo, pulo um espaço, faz no próximo, ok? Aqui nessa parte é mais fácil, tá bom? E aqui a viradinha vai ficar assim, dessa forma aqui, tá? Essa parte é a parte da nuca, né? Do pescoço, onde tem os 3 pontos altos aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Fiz aqui no espaço, pulei um e fiz um aqui, onde tem os 3 pontos altos, aqui, tá? Pulei um espaço, fiz no próximo. Agora eu pulo um espaço, faço no próximo e vou indo da mesma forma, tá bom? Chegando nesse outro cantinho,
para não ficar diferente daqui, então o que que eu fiz? Quer dizer, o que que eu vou fazer, né? Eu vou fazer aqui. Então eu pulo 2 espaços e faço aqui, ó, tá? Para não ficar diferente daqui, tá? Então aqui eu fiz um, aí eu conto 1, 2, 3, 4 e aqui no outro cantinho eu vou fazer outro. Então, eu faço aqui um ponto alto, 2 pontos altos. Agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa, né? Agora eu tô nessa parte da frente direita, tá? Então aqui eu pulo um espaço no próximo e continuo fazendo. Então aqui, se caso no seu acontecer a mesma coisa, você pode fazer isso, não tem problema, tá bom? Como vai aqui é a nuca, não vai aparecer, tá? Então agora é só continuar dando a volta até terminar, tá bom? Olha só, pula um espaço, vai no próximo, continua fazendo, tá? E aqui para terminar, olha só, tá assim, né? Eu venho aqui nesse ponto baixo, onde eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu já posso cortar a linha. E aqui eu termino. Já fiz o biquinho, a volta inteira, né, da peça. Agora eu tenho que fazer a manga. Agora a manga, se você quiser fazer uma manga comprida ou uma manga que seja um pouquinho mais, né, maiorzinha, eu vou passar aqui para vocês como fazer, tá? A parte da manga. Então aqui é debaixo do braço, né? Aqui é a manga. Então, caso você queira uma manga longa ou uma manga um pouquinho maior do que essa, caso você queira, né, fazer, eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou amarrar minha linha bem aqui no meio, tá? Bem debaixo do braço mesmo, tá? Aqui. Tô do lado direito da peça, tá? Ó, lado direito da peça. Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, mais uma de espaço. Eu vou seguir fazendo esse mesmo ponto, tá? Então nessa primeira carreira eu vou fazer assim, ó. Eu vou pular esse ponto alto e vou aqui no próximo. E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então é assim que eu vou fazer, né? Essa primeira parte aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu comecei, eu fui indo, né, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, separado de uma correntinha. Fui fazendo, né? Chegando na parte das costas, você vai ver o ponto atravessado, deitado, né? No caso, aqui, nessa parte, né? Então, aqui eu vou fazer assim. Eu fiz aqui, né? Um ponto alto em cima do ponto alto. Fiz uma correntinha. Nesse espaço aqui do ponto alto atravessado, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Eu vou pular esse nozinho, né? Aqui, essa junção, né? No caso, vou passar para o próximo espaço. Uma correntinha de espaço, pulo esse nozinho, venho no espaço, faço uma correntinha, pulo o nozinho,
venho no espaço, faço um ponto alto, faço uma correntinha. Então é assim que eu vou fazer até ali no final, né? Debaixo do braço, onde eu iniciei, eu vou terminar, tá? Então aqui é só continuar fazendo assim. Então chegando aqui, faço uma correntinha, vou contar 1, 2, 3. Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, tá? Faço 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha de espaço e faço aqui o meu ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha de espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. Então é assim que eu vou seguir fazendo. Agora você pode fazer o tamanho que você quiser. Bom, nessa parte das costas aqui ficou com um pouco menos de ponto. Se caso você vê que ficou muito encolhido, porque na hora que você coloca assim a peça em cima de uma mesa, alguma coisa assim, você tem que observar aqui, ó, a manga, se ela não tá muito encolhida, tá? Se tiver muito encolhida, você pode fazer o seguinte: você pode fazer aqui assim, ó, quando você começar, né? Ó, aqui eu comecei, então eu fiz aqui um ponto alto aqui, né? Você faz uma correntinha e você pode fazer um aumento, o mesmo aumento que eu usei para as costas, tá? Você divide alguns, não faz muito, né? Você divide, por exemplo, você pode colocar aqui uns 3 aumentos, né? Eu não sei como é que vai estar a sua peça, né? Então isso depende muito de como a manga esteja. A minha não precisou, porque olha só, né? Ela tá certinha a manga, ela não tá encolhida. Então aqui na parte da frente tem mais pontos do que a parte de trás. Dá para perceber já logo de cara, assim, ó. Dá para perceber, né? Se caso a sua fica muito encolhida, né? Depende muito do ponto de cada um. Então você pode fazer aumento, né? Tá bom? O aumento é feito como? Você faz aqui, por exemplo, um ponto alto no espaço, faz uma correntinha de separação, um ponto alto aqui no espaço, no próximo espaço, uma correntinha de separação e o outro ponto alto no nozinho, tá? Aí fica sendo um aumento. Faz uma correntinha de espaço, um ponto alto aqui no espaço, uma correntinha de espaço, um ponto alto no nozinho, é 2 aumentos. Então você pega e divide esses aumentos, né? Por exemplo, em 3 partes, você coloca um marcador, tá? E você faz, tá bom? Então a manguinha aqui é só seguir fazendo, tá? Oi, tudo bem? Então, terminei o bolero, tá? Aqui eu não fiz mais carreiras, né, na manga. Eu deixei assim, tá? Sem fazer. E olha só, ele já ficou com uma manguinha, tá? Aqui eu só fiz a carreirinha do acabamento, tá bom? Então, mas eu deixei a sugestão de, se vocês quiserem fazer a manga comprida, vocês podem fazer. Esse modelo eu fiz o mais fácil, o mais simples possível, né? Foi o que eu consegui fazer, bem simples mesmo, para iniciante. Porque como eu vi que tinha muita dúvida ali, né, no meu bolero encanto, então eu achei melhor fazer um bem simples mesmo para iniciante, né? Porque a maioria das pessoas que estão no meu canal são iniciantes, ela não consegue nem ler o gráfico, né? E então fica meio complicado.
Mas tem peças que eu passo o gráfico mesmo assim, porque tem outras que já sabem ler o gráfico, fica mais fácil também, né? Para estar passando para vocês, tá bom? Então, esse bolero ficou do mesmo tamanho que o outro. Eu fiz com a mesma quantidade de correntinhas. Vocês fiquem à vontade de fazer ela bem comprida, como casaco, também fica bem legal, tá? Só vocês aumentarem aqui as correntinhas, né? Vocês têm que usar um pouquinho da matemática, né? Então, por exemplo, aqui você faz 200 correntinhas, aí aqui mais 200 e aqui não muda, tá? É como eu expliquei ali. Não muda. Aqui sempre vai ser aquele tanto de correntinha, tá? Aqui não muda, só muda aqui, tá bom? Então é o seguinte também, para vocês fazerem menor, porque o meu tamanho é o tamanho G, tamanho 44, tá? Para vocês fazerem menor ou maior, aqui ó, nessa parte, você vai fazer menos carreira, né? Então você pode fazer 2 carreiras a menos para tamanho M, 4 carreiras a menos aqui ó, contando daqui do meu, que eu fiz o meu, tá? 4 carreiras menos para fazer pro tamanho P e assim por diante. E para tamanho maior, GG 46, 48 e vai, é só você fazer maior, né? Vai ficar maior aqui, tá bom? E é bem fácil. A parte das costas, se você for fazer mais comprido, é só você seguir fazendo, vai medir, né? Aqui assim, ó, você mede aqui, vê se tá bom. Sobrou um pouquinho ali, né, para fazer essa parte aqui, ó, tá vendo como é que fica? Aí meus cabelos, tá vendo, ó? É só um pouquinho só. É só um pouquinho. É como se tivesse deixando de fazer 2 carreiras, tá? Para aqui ficar desse jeito, tá bom? E é isso. É muito fácil. Agora eu vou mostrar as fotos para vocês, tá bom? Dos detalhes, tá? Do bolerinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida é só deixar aí embaixo, tá? E se não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigado, beijo. Fica com Deus. Ah, dá uma olhadinha nas fotos, como é que ficou, tá? Pra depois vocês falarem, você não mostrou, você esqueceu. Tá aí no final, tá bom? Beijo. Tchau.